Olá, meu nome é Mariane Pasquini, sou acadêmica do curso de Direito da Unicesumar Campus Maringá. Minha professora orientadora é a mestre Simone Fogliato Flores. Meu artigo intitula-se Análise Jurídica da União Estável em comparação com o casamento e seus efeitos legais. O casamento trata-se de prática milenar associada a tradições religiosas. Antigamente, os casamentos celebrados pela Igreja Católica eram os únicos reconhecidos, os demais eram marginalizados. Somente com o advento da República, em 1889, os demais casamentos passaram a ser reconhecidos, e o casamento civil só foi instituído em 1981. Posteriormente, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, em seu artigo 226, parágrafos 1º e 2º, o casamento civil se alinhou ao casamento religioso, e com a entrada em vigor do Código Civil em 2002, trouxe os requisitos para a formalização do casamento civil, que para o direito é reconhecido como um negócio jurídico. Da distinção entre o casamento, união estável e concubinato. Antigamente, as demais uniões eram reconhecidas como uniões livres e não existia uma legislação que regulamentava essas uniões. Então, para o legislador, quando era necessário regulamentar sobre a separação, ele tratava como se fosse uma dissolução de sociedade. E para isso, a mulher e o filho eles não tinham direito a acesso ao patrimônio e a alimentos. Somente com a entrada em vigor da Lei 8.971 de 94, que regulamentou sobre o direito da companheira ao acesso ao patrimônio e alimentos, é que mudou esse cenário. Posteriormente a isso, com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 3º, que reconheceu a união estável. Depois, com o Código Civil de 2002, em seu artigo 1723, trouxe expressamente a união estável como instituto de formação da entidade familiar, porém o legislador estipulou requisitos para o reconhecimento da união estável, sendo eles o intuito de constituir família, o convívio social e o convívio como casal. Alguns doutrinadores apontam estes requisitos, por exemplo, Maria Berenice Dias, ela utiliza o termo casamento por uso capião. Ela aponta que, ao instituir esses requisitos, o legislador atribuiu obrigações, direitos e deveres aos casais como existem no casamento, desvinculando totalmente a ideia da união livre. O concubinato, por sua vez, naquela época era visto com maus olhos. Eles apontavam aquelas relações como relações impuras. Materiais e métodos. Estudo bibliográfico, análise doutrinária, jurisprudencial e base legal, comparativo entre os institutos do casamento e da união estável, resultados e discussão, demonstrar os efeitos legais do casamento e da união estável, análise da legalidade da realização simultânea de mais de um relacionamento conjugal e os efeitos legais. Considerações finais. Pretende-se demonstrar os efeitos legais resultantes da celebração de tais negócios jurídicos, bem como demonstrar, do ponto de vista jurídico, se é legal a celebração do casamento ou da união estável simultaneamente e quais são os efeitos que produzem no âmbito jurídico. Agradeço à professora orientadora, mestre Simone Fogliato, e ao curso de Direito da Unicesumar Campus Maringá. Obrigada.